Deus, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão fortalecidos nesta manhã? Aleluia. Amados, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Neemias, capítulo 1. A partir do versículo 3. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Só até aqui. Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta oportunidade. Mais uma vez, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por este que vive e reina para todos sempre. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Pode tomar assento. Estamos vivendo dias em que a igreja de Jesus Cristo precisa abrir o seu entendimento a aplicar a palavra de Deus nos tempos em que a batalha espiritual se acirra no nosso meio e deixando a igreja num despertamento para que ela possa cumprir a sua missão, o seu papel, o seu ofício, a qual lhe foi incumbida aqui na terra. Nós sabemos que Deus, Ele levantou um povo neste lugar, nesta nação, e este povo precisa ser munido das armas que não são naturais, que não são emocionais, mas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas, resistências do inferno. Nesse texto, Neemias, ele recebe uma notícia em que a cidade de Jerusalém, o povo judeu, os seus irmãos, haviam sido levados em cativeiro, a cidade destruída, seus portões queimados, seus muros fendidos, e o povo estava em grande miséria e desprezo. E Neemias vivia numa situação muito confortável, porque ele era copeiro do rei, vivia na capital comercial do mundo, naquela época, em Suzã, e ele tinha um privilégio muito grande por estar numa posição
privilegiada, né? Um homem que ele assessorava um homem que assessorava o rei. Tudo que passava pelo rei tinha que ser conferido por ele. Ele era, digamos assim, a segunda pessoa do rei. E ele era responsável por muitas coisas que o rei tinha que decidir, né? Era tipo um assessor direto, um assistente, uma pessoa que cuidava da integridade física, moral e espiritual do rei. Ele tinha um bom salário, uma boa posição, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter nos dias atuais. Ele não tinha problema financeiro, não tinha problema que abalava a sua estrutura emocional. Ele estava muito bem. Porém, ele era um homem espiritual, era um homem de Deus. E ele se compadecia com a dor e o sofrimento dos seus irmãos. E chegou a notícia, né, do que estava acontecendo Chegou a notícia do que estava acontecendo com seus irmãos, com os judeus, o povo judeu, que foi levado em cativeiro, e ele não se acomodou e não se conformou, né, mesmo estando numa situação pessoal muito confortável. Pelo contrário, ele passou a sentir a dor do seu próximo, do seu irmão. E aí diz a palavra que ele se identificou com o problema dos seus irmãos. E ele então se lançou em terra. Ele pranteou, né? Ele pranteou, ele se prostrou, começou a orar, a jejuar e se identificou com os pecados do seu povo. E aqui eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo hoje na nossa nação, né? Sempre quando Deus ele manifesta, né, o juízo dele, a ira dele, quando Deus traz a manifestação da sua justiça, né, sempre será resultado de ações humanas que provocam diante dos céus uma resposta. E sempre quando Deus ele se levanta do seu trono para trazer juízo sobre o seu povo, sobre a humanidade, é resposta daquilo que sobe às suas narinas, que muitas vezes Deus ele não suporta o mau cheiro das ações humanas, de tudo que está sendo plantado na terra. A Bíblia diz que Deus não contende para sempre com o homem. Vai chegar um momento que o Senhor, ele vai derramar da sua ira para cumprir a sua equidade, porque a sua justiça, ela tem um termômetro. E o cetro de Deus é um cetro de equidade, de justiça. E muitas vezes isso é provocado diante dos céus, e Deus, ele
não pode, ele não tem como não reagir. E Deus muitas vezes acaba permitindo situações que vai nos confrontar. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Durante algum tempo Deus vem falando com a nação, vem falando através de seus profetas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus trabalha em parceria com o homem. Sabemos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O homem tem a autoridade de governar e de administrar a terra. Mas, infelizmente, essa administração acaba provocando uma reação dos céus. Porque, na verdade, o desejo de Deus era trazer os céus para a terra. Era colonizar a terra com a realidade dos céus. O desejo de Deus sempre foi fazer com que a terra fosse uma extensão dos céus. Mas os pecados do homem, as ações contrárias à vontade de Deus têm provocado uma reação divina. E é por isso que Deus coloca pessoas aqui que têm a mentalidade dos céus, pessoas que pensam como Ele pensa, pessoas que vão abrir legitimamente, a legalidade de uma intervenção divina aqui na terra. É por isso que a oração muitas vezes é entendida como você abrir caminho para Deus agir. É legitimar a vontade de Deus aqui na terra para que o céu se estabeleça através da vontade divina. E é necessário que Deus prepare pessoas. É necessário que Deus esteja em aliança, Deus esteja em parceria com pessoas que tenham o entendimento daquilo que Deus quer revelar e se manifestar, intervindo aqui na terra. Vocês observam que quando em Sodoma e Gomorra, a manifestação das atitudes humanas provocou uma reação divina. E Deus, Ele não suportava mais o mau cheiro do pecado daquele povo. E Deus desceu. Mas antes de Deus trazer o juízo dele, Deus veio até alguém que ele tinha aliança. Ele veio até Abraão. E ele conversou com Abraão. Ele trouxe a realidade do que estava acontecendo na terra e também da manifestação do juízo de Deus que viria sobre a terra a Abraão. E Abraão intercedeu pelo povo, pela cidade. Mas a fé de Abraão não chegou a atender